Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa Amada Igreja para a convocação a este culto, leitura do Salmo 85. Salmo 85. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a todos, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 85. Teu povo perdoar.
para uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus. Oremos, irmãos. Pai eterno e santo, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor gracioso, eterno, soberano, Deus criador dos céus e da terra, Deus bondoso, Deus de toda graça, Pai de todas as consolações, Deus vivo, Senhor dos exércitos, o grande eu sou. A Ti, Deus, nós rendemos graça, adoração, rendemos gratidão, Senhor. Queremos homenagear, queremos cultuar, Senhor. Queremos lembrar Teus grandes feitos, queremos reafirmar a nossa fé, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus de toda a humanidade, de toda a carne, e nada há difícil para o Senhor. O Senhor é o Deus que reina de eternidade a eternidade, de gerações a gerações. E nós, Deus, somos o Teu povo pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia. E Te agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigado, Deus. Queremos agora, Deus, a partir desse momento, prestar um culto verdadeiro ao Senhor, um culto onde somente o Senhor será glorificado, exaltado, Deus, onde ouviremos atentamente as Tuas instruções, onde louvaremos ao Senhor com salmos, hinos, e que Seu nome, Deus, seja glorificado nesta igreja que é Tua, nas nossas vidas, Senhor, na nossa cidade, estado, no nosso país. Que Seu nome, que é grande em todas as nações, seja glorificado no mundo, seja glorificado no céu. Te rendemos graças e adoração. Reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores. Lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Rogamos a Ti que envie Teu Santo Espírito, Deus, para que nos ensine a cultuá-lo e também que nos ilumine, Deus. Fale através de mim na instrução da Tua Santa Palavra, para que possamos entender a Tua Santa Palavra. Muito obrigado pela Tua graça e amor. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido Santa Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25. Leremos a partir do verso 1 até o verso 9. Um louvor pela misericórdia de Deus. Isaías 25, a partir do verso 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra espessa da espessa nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos,
pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Irmãos, nós vemos aqui um cântico de louvor e de misericórdia, o louvor vindo do povo e a misericórdia vinda de Deus, uma promessa que nos mostra que os opressores não prevalecerão contra os fracos, angustiados e oprimidos. Pelo contrário, nas suas angústias, os fracos encontram refúgio e paz no Senhor nosso Deus. E aqui, neste breve comentário, nós vemos do verso 1: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e te louvarei, e a ti louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos, antigos, fiéis e verdadeiros. A primeira coisa aqui, irmãos, daqueles que herdam as misericórdias e a benevolência de Deus eternamente, não só na vida por vir, mas a partir dessa vida já, onde Deus nos assiste os fracos, os cansados, das suas angústias e tribulações, é o reconhecimento, não só que Deus é todo-poderoso para fazer isso, não só o reconhecimento que as palavras que Deus nos revelou são justas e verdadeiras, mas o reconhecimento de quem é Deus e de quem nós somos. Observe a primeira frase desse texto, tão bonito, né? Do livro de Isaías: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Este reconhecimento não deve fazer parte, aliás, não deve faltar em nenhum momento na vida do cristão. Saber exatamente quem é Deus, o nosso Deus, quem Ele é. O nosso Deus, um Deus de perto, um Deus poderoso, um Deus que enviou o próprio Filho em resgate pela sua igreja, por nós. Um Deus que nos assiste nas nossas tribulações e nas nossas fraquezas. Um Deus que enxugará, como nós vimos aqui, né? Enxugará dos olhos toda lágrima, toda tristeza será aniquilada e transformada em alegria. Este Deus que nos assiste nessa nossa pequenez, nessa nossa dificuldade muitas vezes que temos na vida, Ele é o nosso Deus. E quando nós dizemos o Senhor é o nosso Deus, nós estamos reconhecendo também quem nós somos. Ou seja, nós somos aqueles a quem Ele amou, nós somos aqueles a quem Ele teve misericórdia, nós somos aqueles a quem Ele aniquilou a condenação, a quem Ele apaziguou a sua ira, aquele a quem está justificado diante dele e não há mais nenhuma condenação, aqueles a quem Ele pagou os pecados na morte de Cristo na cruz. Então, a primeira coisa que nós devemos observar aqui nesse texto e também na nossa vida cotidiana é o reconhecimento exato, ter uma clareza de entendimento, uma clareza perfeita de entendimento de quem é Deus e de quem nós somos nesse contexto, tá? Nós somos aqueles que estávamos perdidos miseravelmente em pecados e delitos, e Ele amou e nos resgatou, tá? Então o texto começa: ó Senhor, Tu és o meu Deus. E tendo este reconhecimento de quem é Deus, de quem nós somos diante de Deus, o texto vai prosseguir: exaltar-te-ei a ti. Exaltar-te-ei a ti. Ou seja, a glória não é para mim,
as coisas que eu fizer na minha vida não é buscando um orgulho pessoal, uma aprovação dos homens. Nós não precisamos de aprovação dos homens. Nós precisamos da graça de Deus para viver, né? Claro que quando o nosso trabalho secular ou alguma coisa que fazemos é reconhecido, é bom termos um retorno, isso é bom. Mas nós não nos fiamos nisso. Nós não nos fundamentamos nessas coisas. Nós não temos uma necessidade extrema de ser reconhecidos pelos homens. Se for reconhecido, bom, mas nós não temos a necessidade disso. Nós temos necessidade de ter a graça de Deus para seguirmos a nossa vida, né? Porque Ele é o nosso Deus. Então, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome. Eu não busco, nós como cristãos, não devemos ficar colocando o coração para buscar o louvor dos homens, o reconhecimento, que as pessoas falam, nossa, como essa pessoa é boa nisso, como aquela pessoa é boa naquilo, como é bonita, como é forte, como é inteligente. Isso é fútil, é uma forma fútil de viver. As pessoas que se prendem a essas coisas, elas se frustram com muita facilidade. E nós vamos exaltar a Ele e louvar o nome dEle. E aqui tem uma razão pela qual nós fazemos isso. Porque Ele tem feito maravilhas e executado os conselhos. O que quer dizer isso? Quando diz Ele tem feito maravilhas, é de fato o Deus de milagre. O Deus que faz milagres todos os dias na vida do seu povo. Todos os dias. Nós não entendemos que existe uma pessoa com um dom, capacitada com um dom especial de promover milagres. Mas nós entendemos que Deus, Ele faz os seus milagres todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Ou seja, aos nossos olhos são milagres as coisas que Deus faz. O milagre é o agir natural de Deus. Deus, Ele age naturalmente, movendo sobre o que para nós seria o sobrenatural. Para Deus é o agir natural dele. Então, irmãos, Deus não está preso dentro do nosso conceito de tempo, espaço e matéria. Deus, Ele está acima de tudo isso. Aliás, Ele criou o tempo, o espaço e a matéria. Ele criou. Pelo fato dele ser criador, necessariamente Ele está fora desse sistema de coisas. Então, o que nós precisamos é reconhecer essas maravilhas que Deus de fato faz nas nossas vidas. Olha só, se temos apetite para poder nos alimentar e fortalecer o nosso corpo, é graça de Deus nas nossas vidas, porque tem pessoas que não têm. Então, nas mínimas coisas, nós reconhecemos a grandeza de Deus na nossa vida e isso gera gratidão em nós. Se nós ficarmos buscando reconhecimento nas pessoas, nós vamos nos sentir sempre injustiçados, achando que deveríamos estar sendo exaltados e esqueceremos de agradecer a Deus pelo que realmente tem valor. Então, Deus, de fato, Ele opera maravilhas nas nossas vidas. E aqui o texto diz que Ele tem feito maravilhas e executado os seus conselhos. Né? Aqui no texto fala os teus conselhos, porque a pessoa está orando a Deus, falando com Deus, né? Os teus conselhos. Nós vamos falar os seus conselhos, porque estamos falando de Deus na terceira pessoa. Então, irmãos, Ele tem executado os seus conselhos. O que significa isso? Significa a fidelidade de Deus, que disse que não faria nada sem antes mostrar aos seus profetas. Deus já fez isso. Ele já mostrou aos seus profetas tudo o que ele ia fazer, e ele mostrou através da revelação bíblica. Então tudo que ele ia fazer, por isso não há mais novas revelações. Tudo que ele ia fazer, ele já mostrou para os seus profetas. E os seus profetas escreveram, e os cânones estão aqui para nós vermos. E ele tem operado todos os seus conselhos. Isso é motivo de louvá-lo. Ou seja, a fidelidade dele. Isso é importante por quê? Porque podemos confiar 100% plenamente nele. Nós não estamos à mercê de novas revelações que podem mudar tudo a qualquer momento. Revelações que nós não sabemos quais serão.
Nós já temos a revelação, os conselhos, e Ele é fiel a esses conselhos. Conselho da sua própria vontade, o que Ele nos revelou. Então a Bíblia nos aconselha a viver bem e nos mostra a vontade de Deus e suas determinações. Tá? Agora olha só como Deus executa esses conselhos. Quais são? Qual a qualidade desses conselhos? Quais as características desses conselhos de Deus? Primeiro aqui que ele fala, antigos. Ou seja, não há mudança. Irmãos, nós vivemos uma época em que as pessoas elas têm necessidade de mudanças e de novidades. A palavra de Deus ela não muda. Deus não muda. É exatamente essa a nossa segurança. Essa necessidade de novidades que estão pregando aí, líderes, pregadores, pessoas que têm necessidade de estar trazendo novidades para os outros, isso aí está desqualificando a fé das pessoas. As pessoas não estão se fundamentando na rocha eterna, nos conselhos antigos de um Deus que não muda. É necessário entendermos e vermos e confiarmos que esses conselhos antigos, do jeito que foi escrito desde a primeira palavra do Antigo Testamento, eles são exatamente como Deus revelou. Não há novidades. Não vai ser agora, no século 21, que vai haver novidades. Então, os conselhos são antigos e isto é segurança nossa e motivo de louvor. Porque esse Deus, de fato, ele não muda. E pelo fato dele não mudar, nós podemos confiar nele. Então nós vemos aqui primeiro que ele tem executado os conselhos antigos. Esses conselhos antigos são fiéis. Ou seja, Deus não pode negar a si mesmo. A revelação diz que Deus não pode negar a si mesmo. Então, tudo que ele revelou para nós é fidelidade, é verdade absoluta. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Qualquer pessoa que queira buscar a verdade terá que necessariamente encontrar Cristo, porque Ele é a verdade. Então os conselhos de Deus são antigos e fiéis e verdadeiros. Então o versículo diz: ó Senhor, Tu és o meu Deus, reconhecimento de quem é Deus e quem somos nesse contexto. Exaltar-te-ei a Ti, a Ele, só Ele será exaltado, não nós. E louvarei o Teu nome, esse nome é grande, é poderoso. É um nome que é exaltado em todas as nações, nos céus e na terra. Porque tem feito maravilhas. Ou seja, Deus opera maravilhas na nossa vida, por isso podemos confiar, mesmo que os nossos olhos não vejam soluções para determinados problemas ou circunstâncias que passamos. É um Deus que opera maravilhas. O que pode parecer impossível para nós, para Deus não é. Para Ele não há nada impossível. É o Deus que opera maravilhas e tem executado os teus conselhos. Glória a Deus por isso eu posso confiar. Já estamos no século 21 e Deus não mudou. O que mudou foi a pregação do falso evangelho, que muda constantemente. Cada vez surgem movimentos e seitas e hereges e falsas pregações, mas o Deus verdadeiro ele não muda. Está aqui, tem executado os teus conselhos, e esses conselhos são antigos, fiéis e verdadeiros. E nós vemos aqui, no verso 7, destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Eu quero convidar os irmãos aqui para uma leitura rápida, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 14 a 17. Aqui está se referindo aos judeus que confiam na sua religião, confiam nas doutrinas dos fariseus, mas ainda não haviam se convertido a Cristo. Mas isso se aplica a qualquer pessoa que não se converteu a Cristo. Veja aqui, 2 Coríntios capítulo 3, verso 14 a 17. Mas os sentidos deles, ou seja, daqueles que por mais religiosos que sejam, ainda não se converteram, mas o sentido deles se embotaram,
Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então, existe um véu sobre as nações, existe um véu sobre os judeus que rejeitam Cristo. Existe um véu, eles não conseguem ver, tá? E as nações e as pessoas que não se converteram ainda, têm um véu diante delas. E elas não conseguem ver espiritualmente, não conseguem entender Cristo. Não conseguem entender a igreja, não conseguem entender porque não pode faltar nos cultos. Não conseguem entender, tem um véu diante deles. Tá? Então olha só, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece não lhes sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eles leem, mas não conseguem ver Cristo ali. Eles não conseguem ver Cristo. Tá? Eles veem uma religião de cerimônias, umas crenças, mas não veem Cristo. Agora veja o verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, esse véu só é retirado quando a pessoa se converte. E ela consegue, então, ver Cristo, a plenitude de Cristo em todas as coisas. Tá? Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Veja só, quem está no véu e lê isto, acha que onde há o Espírito do Senhor, há liberdade para fazer qualquer coisa. Danças, pulos, gritos, novas revelações, profecias, um monte de coisa. Mas não é isso. Onde há o Espírito, há a liberdade da conversão. A conversão é uma libertação. É como quando o povo foi liberto do Egito. Quando a pessoa se converte a Cristo, ela está liberta da tirania do mal, do pecado, do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então esta liberdade aqui não é liberdade para fazer coisas inconvenientes, mas é a liberdade espiritual para conseguir ver Cristo, porque aquele véu foi removido. Então quando um se converte, ele consegue ver Cristo, e dos seus olhos então se enxugará toda a lágrima. Então esse texto que nós lemos fala de misericórdia de Deus. E se nós sentimos que ainda temos algum véu, alguma parte do véu que ainda não foi totalmente removido, é momento de clamarmos a Deus e falar: Senhor, eu quero ver a plenitude de Cristo, eu quero confiar totalmente, eu quero seguir de fato e de verdade essa coisa maravilhosa que o Senhor fez por nós, porque nós somos o teu povo, o Senhor é nosso Deus, e exaltar-te-ei a ti, não outra coisa. A primazia na minha vida é o Senhor. E se houver coisas que não estou vendo, Senhor, pelas tuas misericórdias, abre meus olhos. Nós estamos, irmãos, nesta vida aqui, caminhando para o céu. É como se fosse uma universidade, que nós estamos estudando e aprendendo aqui, e a formatura é quando nós formos para o céu, quando nós estivermos preparados, né? E é bom que quando chegar a nossa hora nós estejamos preparados para ir para o céu, porque não vai para o céu quem não estiver preparado. Então nós vamos aprendendo de Cristo cada vez mais. Uns aprendem mais rápido, não é que vai aprender e vai morrer igual que aprendeu, né? Mas é que quando chegar a hora da morte, ou nós vamos estar preparados ou não preparados. Então é como se fosse uma faculdade, tá? E se temos um véu diante de nós, possamos pedir a Ele então que remova esse véu. Nesse momento nós vamos fazer uma oração silenciosa de confissão, tá? Porventura houver algum pecado não confessado, o momento será oportuno. E também é um momento oportuno se nós negligenciamos alguma vez aprender de Cristo, para que este véu seja removido dos nossos corações. Se nós negligenciamos, é um momento também de pedirmos perdão se sentirmos o desejo de fazer isso. Então convido a Santa e Amada Igreja para uma oração silenciosa de confissão. Logo em seguida estarei orando em voz audível. Oremos.
Gracioso e eterno Deus, louvado seja o teu nome, Deus. Te rendemos graças e adoração, porque o Senhor é o Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor é o Deus que nos fortalece nas angústias, nos momentos de fraqueza, Deus, nos momentos de perplexidade, quando não entendemos o que está acontecendo conosco e em volta de nós. Muitas vezes ficamos perplexos, Senhor, com circunstâncias da vida, mas confiamos no Senhor, e o Senhor é o nosso Deus muito presente na angústia, um Deus misericordioso, e é também, Deus, o Senhor que remove o véu dos nossos corações, para que possamos ver claramente quem é Cristo, quem é o Senhor, Deus, e como é maravilhoso, Deus, a forma que o Senhor nos trata, que o Senhor tem preparado para nós. A sua revelação bíblica é suficiente, Deus, e maravilhosa. Seus conselhos são antigos, fiéis e verdadeiros, e nós não precisamos, Deus, que as pessoas mudem isso, porque o Senhor é um Deus que não muda, e nós confiamos na rocha, queremos estar firmes na rocha, que é Cristo. No entanto, Deus, reconhecemos que muitas vezes pecamos contra Ti, pecamos contra o nosso próximo, muitas vezes pecamos até contra nós mesmos, e lhe pedimos perdão, porque somente o Senhor tem poder para perdoar pecados, e isso para que os homens o temam. Lhe pedimos sinceras desculpas, e glorificamos o Teu nome, e Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus grande e misericordioso. Muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado por Cristo, e é no nome dEle que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 42. Durante este momento, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Salmo 42. Louvemos a Deus. Alma
XVI. Estamos estudando no Catecismo a Cristologia, entendendo o que dizemos com relação a Cristo quando professamos a nossa fé no Credo Apostólico. E hoje chegamos no dia do Senhor 16. São várias perguntas, eu lerei as perguntas e as respostas e depois um único comentário a partir de um texto. Dia do Senhor 16, pergunta 40. Por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Resposta: por causa da justiça e da verdade de Deus. A satisfação pelos nossos pecados não poderia ocorrer de outra forma, senão pela morte do Filho de Deus. Bem, isto não poderia ocorrer de outra forma, porque nenhuma outra criatura poderia suportar a ira de Deus contra os nossos pecados. Então foi necessário o próprio Deus se fazer homem, e 100% Deus e 100% homem, para morrer em nosso lugar e ao mesmo tempo suportar a ira de Deus. Nenhuma outra criatura poderia fazer isso. Pergunta 41. Por que ele foi sepultado? Resposta: o seu sepultamento testifica que ele realmente morreu. Só uma parte aqui, irmãos. Hoje em dia é muito comum a cremação. Vamos falar em amor. O que eu vou falar em amor. Tá? O processo cristão do término da vida é o sepultamento. A cremação é um processo pagão. Eram os pagãos que cremavam as pessoas. Tá? Eu estou com isso querendo dizer que pessoas que foram cremadas se perderam por causa disso. Não. Se ela se converteu a Cristo, ela foi salva. Tá? Mas no que depender de nós, a escolha e a decisão, o cristão, a prática do cristão é o sepultamento. Tá? É os pagãos que cremavam, né, os seus mortos. Pergunta 42. Se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? Resposta: a nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados, mas ela põe fim aos nossos pecados e é a entrada para a vida eterna. Depois que Adão caiu, se o homem não morresse, os pecados não terminariam. Se nós tivéssemos uma vida eterna neste corpo que nós estamos, nós passaremos eternamente pecando. Então a morte não é uma punição para o cristão. Pelo contrário, a morte, sendo a morte de forma que no dia que Deus chamar, né, sem que a gente apresse isso, no dia que Deus chamar, né, a morte do cristão, ela é uma bênção, porque nós vamos para o reino de glória, né? Então ela é o fim, ela representa o fim dos pecados, tá? E a entrada no reino de Deus. Enquanto estivermos neste corpo, mesmo que a gente reduza, né, e tenha uma vida santa procurando não pecar, infelizmente, uma hora ou outra erramos, ou com palavras, ou com pensamentos, com ações, né, omissões e tantas outras coisas, tá? Mas a morte não é uma punição para o cristão. A morte é o fim dos pecados e a entrada para a vida eterna. Pergunta 43. Que outros benefícios recebemos do sacrifício e morte de Cristo na cruz? Resposta: pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com Ele, para que os desejos malignos da carne não reinem mais sobre nós e possamos nos oferecer a Ele como sacrifício de gratidão. Uma observação aqui: muitas vezes a Bíblia fala de algo maligno e as pessoas interpretam como coisas do diabo. Tudo bem, o diabo é maligno, mas não só o diabo é maligno, tudo que é mal é maligno, e as obras da carne são malignas. Então, o falso evangelho, ele tira o centro do homem, das obras da carne, tira a culpa do homem e transfere para o diabo. Mas a Bíblia não faz isso. Isso é só uma sensação. O homem, ele é responsável pelos seus próprios pecados, e as obras da carne são malignas, não porque provém do diabo, porque provém do mal que procede do próprio coração do homem, tá? Então devemos fazer
esta observação. E a pergunta 44. Por que razão se acrescenta desceu ao inferno? Resposta. A angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz, dão-me a certeza e consolo de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações, Ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Tá? Então Ele desceu ao inferno por nós, por nossa causa, né? Então nós temos a certeza e a garantia que nós não iremos para lá, uma vez que estamos em Cristo. Eu quero apenas, complementando aqui, de forma bastante rápida, convidar os amados irmãos para a leitura aqui de Isaías capítulo 9. Voltemos lá para o profeta Isaías. Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então aqui nós vemos que, ao se referir a Cristo, o profeta Isaías começa a confortar os miseráveis, pela esperança de alívio, para que eles não sejam mais engolidos pelas angústias. Os judeus tinham passado uma aflição muito grande, tá? Dos assírios e de outros povos. E ao acalmar a amargura dessas punições, o profeta Isaías os incentiva a esperar o favor de Deus. Tá? Hoje, aqueles que estão fora do Evangelho andam nas trevas, no maior perigo. Eles andam na sombra da morte. Mas quando o Evangelho chega a qualquer lugar, a qualquer alma, aí vem a luz. Tá? Então aqui capítulo 9, verso 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Ou seja, as trevas serão dissipadas em Cristo, porque Cristo é a luz do mundo. O que antes Deus havia tornado desprezível, como dá exemplo aqui a terra de Zebulon e de Naphtali, nos últimos tempos tornará glorioso. Os últimos tempos começaram no nascimento de Cristo. Os últimos tempos não é algo que ainda vai vir. Em Cristo foi a plenitude de todas as coisas. Então a Bíblia chamaria de últimos tempos. Tá? O tempo que estamos, que alguns consideram demorado até a volta de Cristo, é misericórdia de Deus. Até que o último eleito se converta, Cristo não voltará. Tá? Quando o último eleito se converter, Cristo voltará. Então, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, que é onde Cristo veio pregar, né? O povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E por que resplandeceu a luz para aqueles que estavam na sombra da morte? Como hoje, aqueles que não estão em Cristo estão na sombra da morte. Tá? O verso 9, o verso 6 vai dizer, veja que começa a falar por quê. Esse porquê aqui não é perguntando, é explicando. Por quê que eles estavam em trevas e não estão mais? Por que que havia obscuridade e agora existe luz? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Os conselhos antigos, que são fiéis e verdadeiros, sem as novidades que pregam hoje em dia. Os conselhos antigos, que são fiéis e verdadeiros, né? O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, que não é separado como alguns falam. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não, é Maravilhoso Conselheiro. Tá? O conselho de Deus é coberto de maravilhas e vai providenciar toda a satisfação para aqueles que confiam nesse conselho.
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, o Cristo que desceu ao inferno, desceu por nossa causa, para nos tirar desse inferno, para tirar dessas trevas e trazer a sua luz e nos preparar para o reino que está preparado para nós, um reino de amor e de justiça. Confiemos nos conselhos antigos e cuidado com as novidades que os homens insistem em querer trazer. Que Deus abençoe a todos. Convido os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Convido os amados irmãos para a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quero convidar também para a leitura de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E ainda eu convido os amados irmãos para a leitura do livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Até aqui, irmãos, vamos a uma breve oração por isso. Pai perfeito, perfeito em santidade, perfeito em amor, perfeito em justiça, perfeito em misericórdia, perfeito em ira. O Senhor é perfeito, Deus, em todos os atributos. E nós te glorificamos porque o Senhor é perfeito em bondade. O Senhor é perfeito em ações. O Senhor é perfeito na sua graça. E nós te louvamos. Estamos neste momento de culto agora, diante da tua santa palavra, mais uma vez. E isso é pelo teu favor e pela tua graça. Eu reconheço, Deus, que sou falho e pecador e lhe peço perdão mais uma vez pelas minhas falhas e pecados. Neste momento, Deus, eu clamo a Ti que tudo que for falado aqui seja dirigido somente pelo Teu Santo Espírito, Deus, somente falado pelo Teu Santo Espírito, com a Sua expressa autorização. E que neste momento eu diminua, eu desapareça,
e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Deus que se fez homem. Nós vemos que está se aproximando o dia 25 de dezembro, o dia em que o Ocidente comemora o Natal, a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo. Nós sabemos que essa data, ela não é uma data correta, no sentido de que Cristo nasceu de fato no dia 25. Mas é bom que haja a lembrança e a celebração que Cristo veio ao mundo. E não importa o dia que marquemos para que o mundo relembre e que o mundo celebre isso. Pode ser dia 25 de dezembro, não há problema. O fato é que está se aproximando a data em que a igreja e os cristãos celebram a vinda de Cristo para o mundo. Mesmo que o mundo secular veja esta data apenas como um feriado, ou veja como uma oportunidade de descanso, de reunir suas famílias, de darem presentes uns aos outros, não há mal nisso. Também, infelizmente, alguns aproveitam essa data para embriagarem-se e fazerem coisas inconvenientes. Mas o fato é que o cristão deve celebrar de fato o Natal e deve lembrar-se que neste dia, não propriamente no dia 25 de dezembro, mas nesse dia nós celebramos a vinda do próprio Deus como um de nós, como homem. E isso ele fez para nos salvar do império das trevas, como nós já sabemos. Por isso, desceu ao inferno, para pagar os nossos pecados. Então nós estaremos celebrando o Natal, e o Natal tem a ver com o nascimento do homem Deus, o Deus que se fez um de nós. Nascimento tem a ver com uma novidade. Esta é a novidade do Evangelho. O próprio Deus se fez um de nós. E nós recebemos essa novidade do Evangelho e estamos aguardando a segunda volta de Cristo. Já recebemos essa boa notícia, sabendo que os nossos pecados estão perdoados pelo seu sacrifício na cruz. E agora aguardamos o dia em que ele vem buscar a sua noiva. Esta novidade, ela veio no formato de uma nova vida. Ou seja, Cristo nasceu de mulher. O Deus que se fez homem, gerado pelo Espírito Santo, foi concebido no ventre da Virgem Maria. Ou seja, foi concebido num ventre humano, concebido no ventre de uma mulher. Como o nascimento, uma nova vida, ela é recebida. Estamos em época em que muitas pessoas, e a maioria mulheres, que foram agraciadas por Deus com os seus órgãos internos possibilitando serem mães, trazerem à luz novos seres humanos, novas pessoas. Imagine se as mães de grandes nomes da ciência tivessem abortado essas pessoas. Imagine se as mães de grandes nomes que trouxeram um avanço da medicina e dos laboratórios, criação de vacinas, de cura para diversas doenças. Imagine essas mães destes homens, dessas mulheres, que foram tão importantes na história da humanidade, tivessem se recusado a ter seus filhos e tivessem abortado. Então, note que Deus agraciou as mulheres de tal forma que do ventre de uma delas nasceu o Salvador da humanidade. Mas a pergunta é, nessa época em que as pessoas defendem aborto, e a maioria das pessoas que defendem o aborto são mulheres, que negam a graça que Deus lhes deu de poderem ser mães,
de terem um corpo que podem gerar filhos para a humanidade, podem gerar filhos para os seus maridos. Bem, a pergunta é: como hoje em dia uma vida nova é recebida? Essa pergunta depende de um fator para ser respondida. Ela não pode ser respondida de forma genérica ou mecânica. Essa pergunta não pode ser respondida como se a resposta fosse uma ciência exata. Na verdade, é necessário um elemento. Se esse elemento está ausente ou presente, para que a resposta a essa pergunta seja satisfatória. Como um nascimento, uma nova vida é recebida? Depende do amor. Depende do amor. Se o amor está presente ou se o amor está ausente. Existe lugar para a vida de Cristo no seu mundo, no seu universo. Nós lemos ali no Evangelho de Lucas que naquela hospedaria não havia lugar para ele. Não havia lugar, estavam fazendo um recenseamento. As pessoas tinham que voltar para suas cidades de origem para dizer-lhe ali o seu nome, com quem casou, quantos filhos tem, para que o governo fizesse um censo. Então as pessoas vinham de longe, alguns estavam radicados até em outros países. E eles então tiveram, por uma lei nacional, que voltar para a sua terra natal, a sua cidade de origem. Quando aconteceu isso, Maria estava grávida. E José se viu obrigado pela lei a voltar para a sua terra. Tinha que ser a terra onde o homem nasceu, né? Ele foi obrigado a voltar para a sua terra com a sua mulher grávida. E naquela época não havia uma forma confortável de viagem. Era sobre o lombo de um animal. Então ele colocou a sua esposa grávida sobre o lombo de um animal e a conduziu a uma distância considerável, que ele teve que voltar para a sua terra. E ao chegar lá, aquela mulher cansada, uma gestação com certeza comprometida, porque ela chegou a dar à luz ali, então quer dizer que estava bem próximo já do nascimento de Cristo, quando eles tiveram que fazer essa viagem. Obviamente, não era nada aconselhável pegar uma mulher grávida, colocar no lombo de um animal e fazer uma viagem tão longa. Provavelmente, essa mulher perderia a criança. Poderia perder até sua própria vida. Não havia recursos na medicina. Mas eles tinham que cumprir a lei. Era uma lei nacional. Eu fico imaginando a angústia de Maria e a angústia de José. E o cuidado com que José teve com Maria, mesmo nessa situação tão delicada. Porque, obviamente, foi uma providência de Deus que a gravidez chegasse ao seu tempo maduro ali, concluísse os seus dias. Mas houve, de fato, um cuidado entre eles. Com certeza houve. Angústia e zelo. O zelo é o antídoto da angústia. Muitas pessoas, quando passam por angústia ou por situações adversas e são obrigadas a participar daquela situação, muitas pessoas blasfemam contra Deus. Muitas pessoas depreciam a sua própria vida. Muitas pessoas murmuram. Mas, na verdade, nos momentos de angústia, nós devemos ter zelo. Zelo pelas coisas de Deus. Zelo pela justiça. Zelo para cumprir o que é certo e fazer aquilo de boa mente, de boa fé, com cuidado, com todo o amor possível. Ele tinha que levar a sua esposa grávida no lombo de um animal, que situação angustiosa. Eu confesso que eu não queria estar na pele dele. Isso poderia resultar na morte do filho dele, quem sabe até da esposa. Mas ele era obrigado a fazer aquilo. E como aquilo tinha que ser feito? Com zelo e cuidado. Então, em momentos de angústia, em momentos de dificuldades, nós devemos buscar com zelo fazer o que é certo. Nós não podemos perder o amor
porque nós estamos numa situação diversa ou circunstância diversa. Veja que essa situação ela foi se tornando cada vez mais adversa. Então eles tiveram que participar desta viagem difícil, árdua, correndo o risco de comprometer a gravidez. E ao chegarem na cidade, eu imagino qual era a expectativa, qual era a esperança deles. Chegarem em tempo na cidade, para que ela pudesse descansar numa boa hospedaria. Eu acredito que José tinha se preparado mesmo para pagar caro numa hospedaria, porque ele sabia que várias pessoas estavam voltando para lá, e ele sabia que a sua mulher necessitaria de um repouso. E eu creio que essa era a expectativa e a esperança deles. Mas ao chegarem lá, não havia lugar para eles. Não havia lugar para o nascimento de uma nova vida em nenhuma hospedaria. Não houve a compaixão de ninguém. Não houve o bom senso de ninguém. Não houve o bom senso de um homem chegar e falar: olha, essa mulher está grávida. O dono da hospedaria, deixa ela ficar no meu quarto. Eu durmo em qualquer lugar aqui, mas deixa essa mulher ficar no meu quarto. Não houve amor, não houve zelo. Houve amor de José. Houve o zelo de José, que era um homem justo. Houve o amor e o cuidado de Deus para com Maria, que Maria não comprometeu a sua saúde passando por tudo isso. Maria não pegou uma infecção. Houve o cuidado de Deus. Maria poderia morrer de uma hemorragia, de uma infecção dentro do que aconteceu ali. Mas não houve a compaixão e o amor das pessoas. Não houve a compaixão e o amor do mundo secular ao receber uma nova vida. Não houve o amor e a compaixão do mundo ao receber Cristo. E de forma humilde, eles tiveram que ir para um estábulo de animais. Eu creio que as mulheres, obviamente, vão entender também, mas os homens aqui presentes vão entender bem claramente que angústia você pegar sua esposa grávida do seu filho e levá-la a um estábulo de animais e ela dar a luz ali, numa manjedoura de animais. Que tristeza, coração sangrando, com certeza, aflição pura. Um pai, o marido, quando a esposa está grávida e ele a leva numa maternidade com todo o recurso que existe na medicina hoje, ele fica lá na sala de espera que parece que ele vai morrer do coração, de tanta angústia, tendo a sua mulher super bem assistida numa maternidade com médicos formados, com todo o recurso na medicina. Agora imagina, há mais de 2000 anos atrás, depois de uma longa viagem no lombo de um animal, não ter lugar numa hospedaria e ter que levar a sua esposa para um estábulo de animais, para que ela dê a luz, e não tinha onde colocar o nenê, colocar numa manjedoura, que é um prato de comida para animais. É onde os animais fazem as suas refeições. Provavelmente onde colocavam feno ali, aveia, alguma coisa assim, para aqueles animais se alimentarem. O risco de infecção ali, hoje em dia seria impossível, né? Nós pensarmos numa coisa dessa. Mas em Belém não havia lugar para ele. No coração de José havia lugar para Cristo. No coração de Maria havia lugar para Cristo. Mas no coração do mundo não havia. Ninguém se prontificou a ceder um lugar para que aquela mulher pudesse, depois de uma viagem tão longa como aquela, ter um mínimo de repouso e nascer o seu filho ali. Mas Deus, Ele é tão fiel à sua palavra, os seus conselhos antigos, eles são tão fiéis e verdadeiros, que Deus, das coisas que nada são, transforma as que são. E das coisas loucas do mundo, Ele vem confundir os sábios. O Rei do Universo, não existe nada maior do que isso. Não existe nada maior do que isso. O Rei do Universo nasceu homem para nos salvar da forma mais humilde possível. Da forma mais humilde possível. Num prato de comida de animais. Num estábulo de animais. Porque não havia lugar para ele.
Diante disto, resta sempre para a sua igreja. Estamos para a sua igreja refletir. De fato, dia 25, esperamos e desejamos, se Deus nos permitir, que seja um dia feliz com os nossos familiares. Podemos brincar com os nossos familiares, abraçar os nossos familiares, fazer refeições juntos com eles. Ótimo! Deus se agrada disso. Isso é bom. Mas que a igreja de Cristo reflita nesse dia. Há lugar para Cristo no meu mundo? Há lugar para Cristo no meu universo? Ou tudo está na frente de Cristo na minha vida? Neste dia, neste momento, neste ano que vai entrar, eu não sei se vai ter lugar para Cristo na minha vida. Porque eu tenho que me dedicar a um monte de coisa. Eu tenho que me dedicar ao meu trabalho, eu tenho que me dedicar aos meus estudos, eu tenho que me dedicar à esposa, eu tenho que me dedicar ao marido, eu tenho que me dedicar à minha família, eu tenho que me dedicar a pagar a viagem que eu quero fazer no final do ano, eu tenho que me dedicar a namorar, eu tenho que me dedicar a noivar, eu tenho que me dedicar a muitas coisas. Não sei se haverá lugar para Cristo na minha vida. Deus é misericordioso e Ele me entende. Deus me entende que nem sempre haverá lugar para Cristo na minha vida no ano de 2025. Já pensou? Se a igreja tivesse um espelho fiel, como aquele da história, né? Tem a história infantil da Branca de Neve. É a Branca de Neve, né? Que tinha a rainha. A rainha olhava e a rainha deveria ser muito bonita, porque pelo visto, o espelho da historinha não mentia. Porque a rainha, ela chegava diante do espelho e perguntava: espelho? Meu espelho, existe alguém mais linda do que eu? O espelho falava não. Talvez o espelho tivesse medo dela, mas acho que não, porque um dia o espelho ia falar, né? A verdade. Então, eu acredito que era uma rainha linda. E ela falava: espelho, existe alguém mais linda que eu? O espelho falava não. Ninguém. Você é a mais linda que existe no mundo. E ela sorria e ficava feliz. Mas um dia, para surpresa dela, ela chegou na frente do espelho, esperando talvez a mesma resposta de sempre, para confirmar-se, né, para sentir-se cada vez mais linda. Um dia ela chega na frente do espelho: espelho, existe alguém mais linda que eu? O espelho diz sim. Imagina o revés que deu na mente dela, né? Quem esse espelho pensa que é? Mas aí ela falou: não, esse espelho não mente. Ficou desesperada para querer saber quem é. E o espelho revelou para ela: olha, em tal lugar tem uma moça assim, ela é mais bonita que a senhora, né? Aí ela se tomou de inveja e tentou matar a Branca de Neve. Isso aconteceu com Herodes. Quando os magos estavam indo buscar para adorar a Jesus, Herodes falou assim: como assim nasceu um rei? Nós vimos a estrela e soubemos que nasceu um rei, nós viemos trazer presentes, nós viemos nos curvar diante dele. E Herodes falou assim: um rei? Não, peraí, rei aqui sou eu. E quando vocês voltarem, me fala onde que está esse rei. Olha só, eu também quero ir lá adorá-lo. Note que o mundo, irmãos, foi tão impactado com Cristo, porque não foi só a dureza de coração que foi exposta, não foi só a falta de compaixão dos homens sem Deus que foi exposta, quando ninguém cedeu o lugar para Maria. Não foi só a ilusão do orgulho dos homens que foi exposto, quando o Rei do Universo nasceu da forma mais humilde possível. Mas a maldade dos homens foi exposta quando Cristo veio ao mundo. E quando aqueles magos falaram por isso que eu digo, irmãos, a doutrina mais justa que existe é a doutrina do inferno, a doutrina das penas eternas. Ela é justíssima. A doutrina da salvação, ela não é justa. Ela não é injusta, mas não é justa. Ela é misericordiosa. Misericordiosa. Mas a doutrina das penas eternas, essa sim, ela é justa. E então, quando os magos foram, Herodes falou assim: olha só a falsidade de um rei.
de um homem que deveria ser nobre. Ele deveria ser nobre. Ele fala para aqueles magos: olha, quando vocês encontrarem esse rei, vocês passem aqui e me falam onde ele está, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Como é que chama aquele produto que passa lustramóveis, né? Vontade de passar lustramóveis, né? Na face do rei. E aí o rei, então, ele pega e fala isso para os magos, mas os magos foram advertidos pelo Espírito Santo que não voltassem ali. E quando Herodes percebeu que havia sido enganado, que os magos não voltariam, sabe o que o rei fez? Um homem que tem poder, e teria poder sobre a nação, para cuidar das pessoas da sua nação, sabe o que ele fez? Ele calculou o tempo e falou: olha, vou pôr uma margem de erro aqui. Então esse rei que nasceu, que aqueles magos vieram adorar, deve ter no máximo 2 anos agora. Porque demorava essas viagens, né? Deve ter no máximo 2 anos agora. Então vou dar ordem que mate todos os meninos até 2 anos. Olha a dor que ele causou. Olha o impacto do mal, quando o mal é exposto, é revelado. Nobre, que nobreza nisso? Que nobreza há em alguém que, para manter um status, para manter o poder, manda matar crianças, meninos, indefesos, de até 2 anos, trazendo dor e tristeza para seus pais, para suas famílias. Que nobreza é essa? O nascimento de Cristo veio desnudar que, de fato, os poderosos do mundo não são nobres. O homem não é nobre. O homem não tem justiça própria. O homem não consegue sequer amar. É necessário que Deus o amasse primeiro, para que ele pudesse amar. Foi necessário que Cristo viesse explicar para um doutor da lei que deveria ter misericórdia para o próximo, com relação ao próximo, quando Cristo ensina a parábola do bom samaritano. Ele explica aquilo não para um leigo, não para uma pessoa que não sabia nada. Ele explica aquilo para um doutor da lei. Olha que título bonito, né? Doutor da lei. Hoje em dia as pessoas fazem tanta questão dos títulos. Doutor em divindade, já ouviu falar disso? Eu já vi. Tem pessoas que colocam embaixo do seu nome, coloca o nome lá, não sei o que, não sei o que lá, doutor em divindade. Mas Cristo, ele vem e desnuda tudo isso. E Cristo veio trazendo vida e desnuda tudo isso. Então o que nós entendemos aqui? Que no mundo e no universo, de muitas pessoas que professam ser cristãs, em 2025 não vai haver lugar para Cristo na vida deles. Não vai. Vai haver lugar para novas revelações, para profecias, para curas, para benefícios, para um monte de coisa nas igrejas. Mas em muitas dessas igrejas não haverá lugar para Cristo. E isso não é novidade. Nós vimos aqui no texto de Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele e ele comigo. Nós sabemos que o falso evangelho fala que isso, Cristo está falando para os incrédulos, né? Não, Cristo não está falando isso para os incrédulos. Se você ver aqui em cima, no versículo 14, carta à igreja. Carta à igreja de Laodiceia. Carta à igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, os conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, o princípio da criação de Deus. E olha o que ele fala antes dele falar: estou à tua porta e bato. Não está falando para incrédulos, não. Ele está falando para a igreja infiel. Ele está dizendo: conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele está falando isso para a igreja. Cristo, o mesmo que em 2025, muitos que se professam cristão
não vão dar lugar para Ele. Vão continuar priorizando as suas vidas. Vão continuar priorizando os seus desejos. Vão continuar priorizando as suas próprias ideias. Vão continuar priorizando os desejos da sua carne. Vão continuar priorizando a sua busca por poder. Vão continuar priorizando o seu bem-estar. Não haverá lugar para Ele em muitos cristãos em 2025. Não haverá lugar para Ele. No dia 25 de dezembro, esses cristãos estarão reunidos com seus familiares, fazendo brinde, comendo uma carne saborosa. Mas em 2025 não haverá lugar para Ele. E Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, Cristo falando para a sua igreja, quem dera fosse frio ou quente. Porque se fosse frio, é aquele que não conhece Cristo. Ele seria evangelizado e poderia alcançar a graça e fazer como aquele publicano que não ousava nem olhar para cima, mas só batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Se ele fosse frio e recebesse a palavra, ele faria isso. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Não sabia dessas coisas, agora estou vendo como sou falho, como sou pecado, como sou miserável espiritualmente. Ser propício a mim, tem misericórdia de mim. Ou quente aquele, Senhor, para onde ires, irei contigo. Se é pelos vales verdejantes, para as águas de refrigério, as águas de descanso, estarei lá com o Senhor. Se é para o lugar onde não há onde reclinar a cabeça, estarei lá com o Senhor. Esse é o quente. Se estarei rindo, estarei louvando o Senhor. Se estarei chorando, estarei confiando no Senhor e louvando o Senhor. Exaltar-te-ei a ti. Porque teus conselhos são antigos, fiéis e justos. Eu sou seu povo e o Senhor é meu Deus. Esse é o quente. Mas o que Cristo constata aqui na igreja de Laodiceia: porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem dera fosses frio ou quente, mas é morno. Uma hora está aqui, outra hora não está. Uma hora serve a Deus, outra hora não serve. Uma hora tem um coração: ai, Senhor, me derrama aos teus pés. Outra hora eu exijo que a minha vida seja melhor, senão eu vou ficar contrariado e vou murmurar e vou blasfemar. E Jesus fala: morno, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, Jesus fala, que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego em mim. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Não o ouro secular, mas a preciosidade da minha palavra. Vestiduras brancas para te vestires. Não roupas de marca na principal loja aqui da cidade. Não tem nada, pode comprar, não tem problema. Mas não é essa que Jesus está se referindo. Essas vestiduras brancas é procurar ter uma vida de santidade, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas a insensatez e a loucura que você está fazendo em não ter lugar para Ele no teu mundo. Não ter lugar para Cristo no teu mundo. Compre o colírio dele, passe nos teus olhos, para que você veja a insensatez. E olha só, que misericórdia, que coisa linda que esse nosso Deus. A igreja pode estar apanhando até o verso 18, né? Mas o verso 19, ele faz um carinho na igreja. Mesmo dizendo isso, que você está morno, você não está nem quente nem frio, você está morno. Mas aí, olha, ele fala isso, são palavras duríssimas, que a igreja apanha de Cristo, né? Mas olha o amor dele, irmãos. Veja se não há motivo para gratidão nesse amor. Eu repreendo e disciplino quantos amo.
Se não fosse essa repreensão, essa disciplina, nós nos perderíamos como mundo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí sim ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, nós vamos ter parte um com o outro. Nós vamos cear juntos, né? Como uma família, como pessoas íntimas. Estaremos juntos nessa refeição. É um fato, irmãos, que não haverá lugar para Cristo na vida de muitas pessoas. E o grande fato é que aquele elemento que nós falamos no começo estará ausente, o amor. Por isso que não haverá lugar. Porque há uma distorção do amor. Não é mais, a igreja não vê mais o amor ao próximo e o amor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A igreja desprezou isso. Sabe o que é hoje? O amor próprio. O amor individualista. Eu tenho que me amar mais do que amar o outro. Esse amor próprio é uma distorção do amor. Então, o elemento amor estará ausente. E estando ausente o elemento amor, não haverá lugar para o Deus de amor no universo, no mundo dessas pessoas. O amor é o vínculo da perfeição, conforme Colossenses 3,14. O amor é fundamental. Sem amor não existe Cristo na vida de ninguém. Cristão sem amor, isso eu falei uma vez em outro sermão, mas eu coloquei aqui nesse de novo. Cristão sem amor é falso irmão. Pastor sem amor é falso profeta. Presbítero sem amor é falso mestre. O apóstolo Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um símbolo que retine, um som que não faz sentido, algo que não tem valor nenhum para nada. Então, amados irmãos, para finalizarmos essa situação, eu quero concluir mostrando à igreja que sem amor e a postura de Cristo, nada vai valer a pena. E não haverá. Porque não haverá o reconhecimento que Cristo ressurgiu. Eu quero terminar fazendo a leitura de 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. Eu nem vou comentar, por questão de tempo. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção na leitura. 1 João 4, a partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Note, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sem amor, nós não vamos receber. Nós não vamos receber Cristo no nosso mundo em 2025. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Eles testemunharam, viram e testemunharam. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Esse confessar não é só dizer da boca para fora, é ter isso efetivamente dentro de si. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Sem amor não se recebe a vida de Cristo. Será como aqueles homens sem compaixão
que deixaram Maria e para um estábulo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aquele que nasceu na manjedoura, sem o amor de ninguém, sem a compaixão de ninguém, tornou-se a pedra angular, rejeitada pelos construtores, mas a pedra de esquina, o fundamento, para que com a sua morte e ressurreição salvasse o seu povo, a sua igreja. Sim, ele ressuscitou, ele nasceu de forma humilde, morreu pelos nossos pecados, desceu ao inferno, ressuscitou dentre os mortos, fez a purificação, subiu às alturas, agora está diante de Deus, do lado de Deus, no trono, nos céus, de onde virá para julgar vivos e mortos. Não vai ser mais crucificado não, agora vem como juiz, aquele que nasceu de forma humilde na manjedoura, que ninguém teve compaixão com ele, agora ele vem para julgar todas essas pessoas. Amemos-nos uns aos outros, amemos a Deus, e que em 2025, não só agora no dia de Natal, mas em 2025, haja lugar sim, um lugar mais confortável do teu coração para Ele. Em nome de Jesus, que haja assim, porque Ele ressuscitou e voltará para julgar vivos e mortos. Amém. Quero, como resposta a esse sermão, o refrão apenas do hino 117. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder, pode agora a todos vida conceder, ressurgiu, Pai eterno, glorificado seja o teu nome, te engrandecemos, Deus, e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por Cristo. Senhor, há lugar nele, há lugar para ele. Esta igreja é dele, esta igreja é tua, esta igreja é de Cristo, Senhor. Há lugar para Cristo nesta igreja, e há lugar para Cristo, Deus, nas nossas vidas. Quem dera, esperamos que haja lugar para Cristo na igreja, no meio evangélico desse país. Que este ano de 2025, Deus, diminuam essas heresias e blasfêmias e profanações nesses cultos. Que haja lugar para Cristo de fato na vida do cristão. Quanto a nós, Senhor, nos permita nunca perder de vista isso. Que haverá lugar para Cristo em todos os dias deste ano e durante o tempo que o Senhor conceder vida para cada um de nós. Obrigado pela tua graça. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Quero convidar a Santa Amada Igreja para professarmos a nossa fé cristã através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, estará encerrado este culto. Oremos. Precioso e amado Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela sua benignidade, pelo seu amor, pelas maravilhas do teu conselho, Deus. Teu conselho que é antigo, fiel e verdadeiro. O Senhor não muda, Deus. E esta é a nossa segurança. Te louvamos por Cristo, Deus. Por Cristo ter se feito homem, um de nós. E ter pago, Deus, o preço dos nossos pecados na cruz, suportando a sua ira contra os nossos pecados. Te agradecemos porque Ele desceu ao inferno em nosso lugar. Te agradecemos, Deus, porque Ele está sentado à direita do Senhor e voltará para julgar vivos e mortos. Haverá justiça e também te agradecemos por isso. Agradecemos pelas tuas muitas misericórdias em salvar a tua igreja. Nós não merecemos, mas o Senhor disciplina aqueles a quem o Senhor ama. Muito obrigado pelas palavras duras do Evangelho. Aqueles que ouvem são aqueles que o Senhor ama e são disciplinados pelo Senhor para não serem condenados com o mundo. Muito obrigado por este amor. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos. Despeça-nos em segurança, livra-nos de todo o mal. Permita que tenhamos um domingo de paz na tua presença. Permita, Deus, que neste Natal as famílias da tua igreja se reúnam em paz, em alegria. Deus, que o Senhor abençoe cada ato desta confraternização familiar, mas que em nenhum momento nós esqueçamos do Senhor, Deus. Que haverá lugar para o Senhor nas nossas vidas, Senhor, tanto neste final de ano, quanto no ano que vem, e durante o tempo que o Senhor nos der. Esta igreja é tua, e há lugar para o Senhor aqui. Não importa, Deus, a quantidade de pessoas. Nós lhe pedimos um crescimento também, pedimos, mas o que importa, Deus, é o Senhor presente conosco. Muito obrigado pela tua graça e amor. Permita, Deus, que aqueles que estão enfermos no nosso meio, se for da tua graça, que possa haver cura. Nós lhe pedimos pelo Bruno, pedimos pela irmã Fátima, Senhor, que está num momento muito difícil. Pedimos também por outras pessoas que estão enfermas e pedimos a tua graça, Deus, se for da tua vontade a cura. Estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos, abençoe a nossa nação, Deus, que essa situação da economia possa ser resolvida, nos ajude, Senhor. Abençoe as autoridades, que eles possam instituir decisões e leis que favoreçam o povo. Que haja menos violência contra a mulher, menos violência contra as crianças. Nos proteja e nos guarde, Senhor. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Despede-nos com tua paz, despede-nos.